eu inicio essa live para falar com vocês sobre as ordens da ajuda. Já ouvimos em vários vídeos aqui sobre as ordens do amor, que são hierarquia, pertencimento e equilíbrio. E para entender um pouquinho sobre essas ordens da ajuda, eu venho trazer para vocês as diversas facetas dela. E nós, como seres humanos que somos, nós sempre estamos dispostos a ajudar. Mas até que ponto ajudar e até que ponto não nos atrapalhar? Porque muitas vezes nós entramos na ordem da ajuda para facilitar o caminho de alguém. E muitas vezes nós nos embolamos. Então, quais são essas ordens da ajuda que podem facilitar o nosso caminho diante da vida? Não precisa ser terapeuta. Nós, seres humanos, por natureza, temos essa vontade de ajudar as pessoas. Então, até que ponto reconhecer e conhecer essas ordens podem nos ajudar na vida? Porque ajudar é uma arte, né, gente? E como toda arte, ela tem que ser aprendida e difundida. Então eu venho falar hoje com vocês sobre as ordens da ajuda. Quais são? E para que elas servem? E elas estão a serviço de quem? Então, quando nós começamos a entender as constelações familiares, nós começamos a entender que quem ajuda é o menor. E muitas vezes nas psicoterapias convencionais, nós percebemos que a visão de quem ajuda é a visão do grande, né? Do maior. Então, quando nós nos colocamos num lugar pequeno, nós temos mais chance, porque nós nos colocamos num lugar de adulto, né? E diante dessa situação, nós temos condições de fazer algo para alguém. Eu vou iniciar falando com vocês sobre a primeira ordem. A primeira ordem da ajuda é que nós só podemos dar o que nós temos. Quantas vezes nós estamos em dificuldades emocionais e sistêmicas e que as pessoas vêm nos procurar e assim mesmo nós tentamos ajudar. Se eu não tenho nem para mim, como que eu posso estar a serviço? Então, muitas vezes, quando nós nos colocamos nesse lugar de ajuda, nós nos embolamos com o ajudado. E é muito sério, né? Então, eu sempre vou me referir ao pessoal, ao profissional, tá, gente? Porque essa live pode ser assistida por assistentes sociais, por psicólogos, por professores, por terapeutas. E quando eu falo desse lugar, eu também falo de um lugar pequeno, porque quantos de nós também, no nosso pequeno microcosmo, nós ajudamos as pessoas. Então vocês também têm que começar a olhar qual é o seu lugar nesse lugar de ajuda. Vocês têm o que dar? Porque a gente tem que estar em consonância. A gente tem que ter o que dar e a pessoa que nós estamos tentando ajudar, elas têm que querer também tomar. Quantas vezes nós começamos a querer ajudar alguém e nós percebemos que essa pessoa não quer ajuda? Então, para não sair da desordem, essa ordem, nós devemos ficar num lugar bem recolhido, né? Bem pequeno. A pessoa quer ajuda, né? Esse final de semana eu recebi uma mensagem em que a pessoa que me conhece, que já foi atendida por mim, me enviou uma mensagem para eu entrar em contato com uma pessoa que precisava de ajuda. E aí eu retornei a mensagem falando, ela precisa mesmo de ajuda? Porque às vezes as pessoas que estão de fora acham que os outros precisam de ajuda, né, gente? E a própria pessoa às vezes não consegue perceber que ela precisa de ajuda. E aí ela falou assim, não, ela precisa muito de ajuda. Eu falei com ela, você tem o meu WhatsApp, você passa meu WhatsApp para ela, eu estou à disposição. E se ela quiser mesmo, ela só entrar em contato, me dá um oi que eu ligo para ela. Então, eu preciso mostrar para essa pessoa que eu estou disponível, mas essa pessoa também precisa mostrar que ela quer ajuda. E aí isso foi domingo. E hoje já é quarta-feira, ninguém me ligou. Então, eu não posso
sair do meu lugar e querer salvar o mundo, né? Então eu fico no lugar de achar que eu vou dar conta de algo que eu possa não dar conta. Então a primeira ordem, ela é importantíssima, que muitas vezes nós observamos a vida alheia e achamos que a pessoa quer ajuda. E às vezes a situação tá boa para a pessoa, tá cômoda. E aí quem é o observador acha que a vida dessa pessoa não tá boa e fica procurando terapeuta para resolver. Eu sempre estou à disposição. Eu sempre estou. Então as pessoas que me conhecem, que me conhecem ou que não me conhecem ou que me assistem, é só enviar mensagem no meu Instagram ou no minha mensagem também tem o meu WhatsApp, né? Na minha bio do Instagram também tem meu WhatsApp. Então eu sou uma pessoa super disponível. Só que eu preciso saber quem precisa de ajuda. Eu não saio ligando para todo mundo se está precisando de ajuda. As pessoas têm que se disponibilizar a querer ser ajudado, porque às vezes é uma frase que o Bert Helling sempre falou. Antes sofrer do que resolver. Porque você encarar a sua vida do jeito que ela é, com tudo que ela é muita coisa. Então você tem que ver se você vai querer mudar tudo que até então está sendo. Porque senão não fica interessante você sair da sua zona de conforto. Porque para a gente parar de sofrer, vocês concordam que o novo é algo que possa amedrontar? O novo é um lugar que as pessoas podem falar assim, nossa, não sei se dá medo, né? Eu ouço muitas pessoas quando conhecem as constelações, vê a grandiosidade dos conhecimentos que são as constelações e vê as constelações como uma possibilidade de possível cura, né? Que eu nunca falo que as pessoas vão se curar ou que eu vou resolver o problema. Quem sou eu, né? Quem sou eu para poder resolver a vida de alguém? Então, eu tenho a possibilidade de trazer à luz algo que possa melhorar a vida da pessoa, mas eu prometer algo que não depende de mim é muita arrogância. Então, nesse lugar das ordens da ajuda, nós devemos estar atentos se a pessoa precisa de ajuda e se ela quer ajuda. Porque para poder sair do lugar em que ela se encontra, ela precisa mover bastante coisa, vocês concordam? Porque quando eu estou no sofrimento, por mais doído e difícil que seja, é um lugar que me dá um conforto, porque eu já estou acostumado com esse sofrimento. Aí vocês querem que eu comece uma trajetória de autoconhecimento. Se autoconhecer não é brincadeira, né? A gente se deparar com as nossas dificuldades é uma coisa muito séria. E aí nem todo mundo está disponível para isso. E às vezes a gente fala autoconhecimento com as pessoas falam assim, nossa, mas eu sou muito autoconsciente, né? Eu tenho muita consciência do que eu sou, do que eu quero, né? Mas as pessoas não se conhecem, né? Eu quanto mais conheço uma parte de mim, mais eu vejo que eu menos me conheço. E aí a gente, quando tem essa humildade de reconhecer a nossa pequenez diante de tantas coisas que nós desconhecemos, nós começamos a ter uma pequena liberdade, porque aí você não é senhor de nada, você apenas está no mundo buscando algo para você que possa contribuir para a sua vida. E assim foram as constelações da minha vida, as terapias holísticas que eu atendo, porque eu fui para a autocura. E nesse caminho eu descobri que eu também, além de me curar, eu poderia levar uma possível cura, né, para as pessoas. Porque eu não posso falar com vocês que do mesmo jeito que eu consegui olhar as minhas questões, eu posso fazer com que vocês enxergam. Porque é uma frase de Jesus, né? É necessário que tenha olhos para ver. Porque muitas vezes nós vemos o que está acontecendo nas constelações e nós não conseguimos entender, né? Quando eu falo isso, eu falo em terceira pessoa. Por quê? Eu já vi várias constelações em grupo que ficou visível para todo mundo a situação da constelação da pessoa e a própria pessoa
não viu a constelação dela. Então, por que, Renato, que as pessoas chegam ao ponto de não ver a própria constelação? Primeiro, eu fiquei sabendo, uma das que eu vi que foi mais gritante na questão de não reconhecer e não ver a dinâmica oculta da constelação, eu fiquei sabendo depois que essa pessoa fazia uso de medicamento controlado, né? Então, se o medicamento, o próprio nome já diz, controla, como que a pessoa vai ter uma liberdade para poder olhar algo da consciência se ela está na inconsciência, né? O medicamento, eu em algumas lives eu já falei, os medicamentos, eles entorpecem, eles deixam as pessoas em modo... sabe quando a televisão está desligada e deixa só uma pontinha assim vermelha que está ligada? Deixa as pessoas assim, como se elas estivessem vivas, mas elas estão mortas. Então o medicamento, ele é muito sério, os medicamentos, né, de antidepressivo, os medicamentos que fazem com que nós não tenhamos tanta consciência diante da vida. Então, em algumas constelações que eu vi, uma das pessoas consteladas fazia uso de medicamento. E ela já estava com 45 anos e ela fazia uso desse medicamento desde os 17. Então, nas constelações familiares, o que uma pessoa de 17 anos vê na vida, né? Então, a pessoa para aonde começou a tomar o medicamento. Então, essa pessoa com 45 anos, na verdade, estava com 17 anos. O que uma pessoa de 17 anos tem consciência de vida diante dos seus 17 anos, né? É tudo muito confuso, tudo muito turbulento e muitas vezes muito nublado. Então, a dificuldade de enxergar algo na própria constelação estava ligado a essa idade em que ela começou a ingerir medicamento controlado. Então, até que ponto essa ajuda é ajuda? Porque muitas vezes, quando vocês conhecem as constelações familiares, vocês querem que todo mundo tenha acesso às constelações, né? Quando vocês têm acesso às outras terapias holísticas, vocês querem que todo mundo seja beneficiado pelas terapias holísticas. Mas nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo está no momento de consciência que você se encontra. E essas ordens da ajuda vai justamente de encontro a essa nuance, né? Essa nuance de que a gente só pode dar o que a gente tem e cada um só pode tomar o que ele quer tomar. Então essa é a primeira ordem. Não adianta vocês quererem que todo mundo mude se a pessoa não quer mudar. Muitas vezes, vocês já perceberam que as pessoas às vezes fazem a princípio e em curto tempo algo para modificar, mas elas mesmas não querem, então com isso elas desistem e faz com que o ajudante fique chateado, né? A gente observa isso na vida, quando nós começamos a olhar que o ajudante quer tanto ajudar, que o ajudado fica tão sem graça que ele vai fazendo o que o ajudante quer, mas na verdade ele não quer ser ajudado. E aí chega um tempo que ele se cansa, né, de manter esse teatro de querer ser ajudado, e ele fala que não quer mais ajuda e que ele não consegue mudar. E aí a pessoa fala assim: gente, mas eu achei que ele ia mudar. Eu achei que ele estava entendendo o que eu estava falando. Então, isso é a primeira ordem da ajuda, da gente dar o que a gente tem para dar. Por isso que os curadores, né, nós que trabalhamos com terapias holísticas, nós somos Chiron, né, o curador ferido. Então, quando eu busquei as terapias como autocura, eu vi a possibilidade de ver no outro o que o outro poderia ter de possibilidade também de cura. Então, eu não me tornei terapeuta, eu não segui um caminho profissionalizante de terapia, não. Eu busquei um caminho de autocura. E eu me curando, eu tenho mais chances de poder fazer um serviço de ajuda para o outro, porque eu vou com menos bagagem pesada
ir ao encontro do outro. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que já fiz várias constelações e farei quantas forem necessárias, porque elas me ajudaram muito nesse meu caminho de autoconhecimento. Então, eu não posso negar e falar, e ser hipócrita, de falar que um constelador não se constela ou não é constelado. O constelador que não é constelado, ele somente está no lugar errado na Terra. Ele já era para estar em planos mais elevados, né? Se nós estamos aqui nessa realidade dual com tantas limitações dessa Matrix, nós não somos tão elevados assim na hierarquia, né, espiritual. Então nós estamos a caminho da luz. Nós estamos procurando algo bom, porque nós somos imperfeitos. As pessoas que falam que ela é perfeitinha, ela está no lugar errado. Ela está num lugar que não é dela, porque eu sou uma pessoa que a todo momento eu procuro me curar o tempo todo, né? O tempo todo eu estou atenta para ver as minhas dificuldades e me curar. Eu sou muito imperfeita e eu, tendo consciência da minha imperfeição, eu tenho chances de fazer algo bom, porque o perfeito, como Bert Hellinger já falou, o perfeito já está acabado. Ele não precisa de nada, porque ele já está acabado e com isso ele não precisa procurar nenhum caminho de cura. Nós terapeutas que estamos no lugar pequeno, reconhecer que nós somos imperfeitos já é um grande passo. Então, quando eu entrei para esse caminho das terapias, eu entrei no intuito de ser uma contribuição para mim. Eu não tinha intenção nenhuma para o outro. Então, com isso, eu comecei a ver as possibilidades do que essas terapias faziam em mim. E eu senti uma vontade muito grande de fazer algo pelo outro. E aí as coisas foram acontecendo e hoje tomou uma proporção muito grande na minha vida, do meu trabalho mesmo, oficial, né? O meu trabalho que eu formei acadêmico, dele se tornar uma parte um pouco menor, né? Então eu estou tomando uma proporção muito grande no que diz respeito às terapias holísticas, porque eu vi que era um caminho que foi bom para mim e que poderia ser bom para os outros. Então eu não entrei com intenção nenhuma. E o terapeuta que saca que a intenção pode atrapalhar o seu trabalho, ele consegue fazer um bom trabalho, né? Não sou a melhor consteladora, mas eu sou uma consteladora que ao tempo todo eu tento me curar. E quanto menos bagagem pesada eu tenho, mais chances eu tenho de ajudar, porque eu fico mais leve, né? E o terapeuta, ele encontra o cliente que busca esse tipo de terapeuta. Então, por isso que nas terapias a gente fala que existem clientes para todo mundo, né? É só através da energia que nós emanamos que nós atraímos o cliente certo. Existem clientes para todas as pessoas. Então, o que existe em mim que precisa de cura acaba atraindo as pessoas que têm isso, que precisa de cura. Então, no momento que eu estou fazendo qualquer uma das terapias que eu atendo, eu consigo ver no outro o que tem dentro de mim. E com isso eu consigo liberar mais espaço dentro de mim. Porque ao ver no outro, eu consigo uma lucidez, uma clareza do que eu preciso me curar. Então, essa ordem da ajuda é dar o que tem e o outro tomar o que ele quer tomar, porque nem sempre todas as pessoas estão disponíveis para se modificarem, já é uma ordem que já elimina muitas coisas no caminho de nós, independente de terapeutas ou não. Porque vocês aí, no lugar que vocês se encontram, existem sempre pessoas que estão buscando ajuda. Porque nós nascemos em sociedade, né? Então, isso é natural do ser humano, a arte de ajudar. E dentro dessa arte de ajudar existe uma ordem. E quando nós saímos dessa ordem e entramos em desordem,
nós nos embolamos. Então, todos os terapeutas que buscam a própria cura têm mais chance de fazer um trabalho com mais leveza, com mais limpeza, com mais facilidade com o outro, porque vai com menos demanda, e isso facilita muito a vida de nós que estamos aí para poder ser uma contribuição na vida das pessoas. Então, essa ordem, quando nós começamos a observar, vocês podem colocar aí nos comentários, quando nós começamos a observar essa ordem, nós eliminamos muitas coisas que podem ser um peso para a gente. Porque quantas vezes vocês começaram a ajudar alguém na família de vocês, no trabalho de vocês, e vocês se sentiram cansados porque vocês estavam tentando e essa pessoa não queria. E quantas vezes vocês estavam precisando de ajuda e vocês se disponibilizaram a ajudar, e aí vocês ficaram ainda mais fracos. Quando nós fazemos isso, nós estamos no lugar que nós não temos o que dar. E quem vai dar o que não tem? Então, a segunda ordem vem justamente de encontro a essa primeira, da gente interagir e mediar conforme o ajudado queira, né? Então, no momento que começa esse trabalho de ajuda, eu só vou dar na medida que esse solicitar. Porque quanto mais você faz, você sai do seu lugar, porque primeiro vocês desconsideram a circunstância. Nos trabalhos de psicoterapia convencional, nós observamos muito isso, né? Os psicólogos que querem muito que os seus pacientes se curem, né? Isso é uma arrogância muito grande, porque nós não temos essa capacidade de fazer com que o outro seja curado pela nossa vontade. O que nós temos é um despertar de cura para que o outro perceba que existe possibilidade de aliviar o seu caminho, né? O que ele vai fazer depois das terapias holísticas, né, da constelação, vai ser com ele, porque ele que vai ver o que ele vai fazer com tudo aquilo que ele viu, sentiu e percebeu nas constelações. Isso não é responsabilidade minha, né? Eu já falei algumas vezes que quantas vezes que Bert Hellinger abriu o campo e não foi possível olhar nenhuma questão, porque também existe um momento de silenciar. Existem às vezes momentos que as pessoas estão tão eufóricas em descobrir quais são as dinâmicas ocultas que travam a vida delas, que elas acham e depositam tudo isso no terapeuta. E aí as pessoas saem frustradas. E eu não tenho intenção nenhuma de fazer nada por ninguém. Eu sou apenas intérprete dos movimentos que os bonecos e a energia dos bonecos manifestam, né? Não é nada de mágica. Através do posicionamento do boneco no campo, eu consigo perceber, através da forma que colocou, se foi em pé, deitado, sentado, a forma que colocou no campo, eu consigo ver a imagem do inconsciente. Então, todos os posicionamentos em constelação têm um significado. Eu só apenas traduzo o que tem. Já viu as pessoas que não sabem ler, né? As crianças, quando não sabem ler, e elas pedem os adultos para ler, e os adultos apenas decifram o código de leitura que as crianças não dominam. Então, muitos de vocês não conhecem como funcionam as constelações. Então, eu sou essa intérprete que, no posicionamento dos bonecos, eu traduzo o que vocês estão posicionando. É muito simples. As constelações familiares são terapias simples e altamente profundas, porque elas trazem à tona tudo que nós escondemos de nós mesmos. Elas trazem à tona movimentos do inconsciente, dessas dinâmicas ocultas que podem estar atreladas aos nossos ancestrais. E ao fazer isso, nós temos a possibilidade de ressignificar tudo que foi dor em amor. Então, quando eu falo sobre essa segunda ordem da ajuda, de dar na medida que o outro está requerendo, eu começo a traçar uma
lei do equilíbrio que existe dentro das ordens do amor. Então, essa lei do equilíbrio, né, entre o dar e o tomar, também existem nas ordens da ajuda. Porque, já viu quando vocês tentam colocar muita coisa na cabeça das pessoas que vocês querem ajudar e a pessoa acaba se retirando? Porque gera um desequilíbrio. Porque vocês deram muito. E às vezes a gente tem que dar em doses homeopáticas, né? Antroposóficas, né? Gotinha por gotinha. Porque nem todo mundo está preparado para receber um turbilhão, uma bezetacil da vida, né? Que é um turbilhão de injeção uma vez só. Então, esse equilíbrio entre o pedido da ajuda e a minha ajuda, eles têm que estar em consonância, porque senão o facilitador, vou falar o facilitador de constelações, né? Porque eu gosto de usar esse termo facilitador, porque eu apenas facilito o que vocês têm dificuldade de entender do inconsciente de vocês, né? Às vezes a palavra terapeuta, né? Ela pesa muito, né? Para mim fica fácil e leve falar de facilitador ou facilitadora de constelação, em constelação familiar. Então, quando o facilitador em constelação familiar está no seu devido lugar, no centro, onde nós sentimos leveza, quando eu estou no meu centro, eu tenho a capacidade de fazer algo pelo outro, né? Então, eu utilizo essa ordem de dar e o meu cliente tomar de forma segura, porque eu não vou tentar salvar ninguém. Esse cliente que está à minha frente, eu só apenas vou mostrar para ele e fazer com que ele tome consciência que algo na vida dele, por mais que ele ache que ele esteja fazendo muito por esse cliente, ele muitas vezes não está dando conta nem das próprias questões. Então, se curar, o constelador se curar, né, o facilitador se curar, é um caminho mais seguro para ele poder estar nesse centro, onde nós sentimos leveza. E aí, quando nós estamos no nosso centro, vocês, eu falo vocês também, eu falo como profissional e vocês vão levando essas imagens de vocês quanto pessoas que tentam ajudar as pessoas perto de vocês, né? Então, quando vocês estão equilibrados, vocês conseguem perceber que vocês não conseguirão fazer muita coisa se a pessoa não quiser. E aí, o que acontece? Se eu não tenho consciência das minhas dificuldades e eu não estou curada, eu vou ter muitas dificuldades. E eu vou ter dificuldade principalmente em enxergar que o outro às vezes não quer minha ajuda. E quando eu faço isso, quem dá ajuda sem pedir, gente? Quem é? Vocês coloquem aí no comentário. Quem que vocês conhecem que dá ajuda sem ninguém pedir? Quem? Os pais. Os pais são assim, né? Os pais o tempo todo eles dão para os filhos, né? E na ordem do equilíbrio eu já falei que a compensação do dar e tomar entre os pais e os filhos é transgeracional, né? Os pais dão para nós, que somos filhos, nós não conseguimos fazer a mesma coisa com os nossos pais, então nós fazemos com os nossos filhos e assim vai sucessivamente. Então, quando o facilitador, mãe principalmente, né? A mãe é inesgotável, a mãe é ilimitada essa ajuda, né? Que a gente observa isso muito claramente quando os filhos têm destinos pesados, igual os presidiários, assassinos, os homicidas, né? Os ladrões, as mães são as únicas pessoas que aparecem, né? Então, esse dar para os filhos é inesgotável em relação à mãe. E o facilitador em constelação ou facilitador em qualquer terapia, se ele fica nesse lugar de falar que ele vai ajudar o cliente dele a todo custo, ele fica no lugar dos pais, gente. Olha que coisa séria. E quando ele fica no lugar dos pais, ele vai atrair clientes que estão precisando se conectar com os pais. Eles estão na vida pedindo os pais.
e aí vai procurar no terapeuta, no facilitador, o pai dele ou a mãe dele. Isso é muito sério. E aí são aqueles clientes, aqueles pacientes, né, se for no nível de psicoterapia, que ficam uma vida inteira com o mesmo terapeuta. Fica a vida inteira e na mesma sessão, não tem avanços, né, na psicoterapia. E nas constelações são aquelas pessoas que acabou de fazer uma constelação e a gente sabe que tem um tempo de uma constelação para outra, para ressoar, e a pessoa já está procurando outro constelador para fazer, porque aquele constelador não foi bom. Na verdade, não é o constelador que foi bom ou ruim, ele está procurando o pai dele ou a mãe dele. E aí, na hora que ele encontra aquele constelador que fica bajulando, né, eu vou te ajudar, você vai ver, eu vou te curar. Ele se prende e fala, esse constelador é bom. Se as pessoas procurarem em mim, os pais delas não vão encontrar, porque quantas vezes, né, eu tenho feito muitos atendimentos de esclarecimentos em relação às constelações, e eu falo claramente quais são as dinâmicas que eu sinto, porque um bom terapeuta, além de dominar todas as técnicas da própria terapia que ele atende, ele tem que ter um sentido, que eu vou falar também, que faz parte das ordens da ajuda. Quantas pessoas que eu atendo e eu falo assim, você me desculpa, mas você está totalmente fora do seu lugar. Então, eu não sou a mãe, eu não sou o pai, eu não vou falar com jeito. Porque a pessoa, quando me procura, ela está querendo uma possível solução. Ela está procurando algo que até então ela não encontrou. E aí eu vou falar com ela que eu vou dar conta das questões dela, só se eu for doida. Até as minhas questões eu estou me organizando para eu poder dar conta das minhas. Eu não posso ser arrogante de falar que eu vou assumir o lugar dos pais, né? E esse lugar dos pais é um lugar de honra, né? Porque os pais são os grandes, né? Nós somos os pequenos. Os pais são os ricos, nós somos os pedintes, né? E nesse contraponto de várias coisas que nós vamos encontrando nesse trabalho de facilitador, de constelação, ou então vocês que ajudam as pessoas perto de vocês, nós vamos vendo que estar no nosso lugar é só quando nós formos solicitados a fazer algo. Eu nunca vou oferecer constelação para ninguém. Eu não ofereço nenhuma das minhas terapias. O que eu faço é divulgar todo o conhecimento que eu tenho para a pessoa olhar e falar assim, nossa, você falou aquele dia um negócio que me incomodou. Né? Teve um dia que eu coloquei um post aí no Stories que eu falei que a mãe é a cara do dinheiro, né? Que a mãe é a cara da riqueza, algo parecido. Aquele dia choveu gente nas minhas mensagens me perguntando o que era aquilo que eu tinha falado. Então a minha intenção é despertar as pessoas, assim, por isso que eu comecei a fazer as lives, a despertar elas para elas poderem perceber que elas estão fora do lugar delas, para elas perceberem que existe algo que elas podem fazer por elas para encontrar um caminho mais leve. Mas eu não chego para a pessoa e falo, você tem que fazer constelação, você tem que fazer barras. Eu não falo. Se a pessoa me perguntar o que eu aconselho, eu posso falar quais são as terapias que eu atendo que pode facilitar o caminho dela. Mas eu ligar para a pessoa ou eu fazer algo de convencimento, eu não faço, porque eu vou sair do meu lugar. Né? O trabalho que eu realizo é um trabalho de consciência, né? Esse trabalho de consciência ele é muito amplo. Ele não é um trabalho de... Quando a gente vende mercadoria, né? Nós saímos a oferecer o que nós trabalhamos. Só que eu não trabalho com mercadoria, eu trabalho com destinos. E trabalhar com destinos é algo muito sério. As pessoas que me procuram para fazer constelação, elas estão me entregando algo muito particular e algo muito divino e algo muito sagrado, que é algo da história dela. Então, quando as pessoas elas falam comigo o que elas querem ver nas constelações, elas estão baixando todas as barreiras e se tornando naquele momento
invulneráveis, né? Porque quando a gente está nesse lugar de invulnerabilidade, nós abrimos possibilidades para receber algo que pode nos facilitar. Então, eu não tenho como oferecer o meu trabalho como uma mercadoria, porque o que eu realizo é uma coisa muito forte, porque eu consigo fazer com que a pessoa tome consciência que tudo que era dor pode ser amor. E aí a vida fica mais leve. Então, quando as pessoas têm conhecimento do trabalho que eu desenvolvo, né, e através das lives isso ampliou muito a percepção da grandiosidade do que são as constelações, as pessoas começam a olhar que pode ter algo nesse negócio aí. Depois que eu comecei a ouvir a Renata, a minha vida ficou mais leve, né? Depois que eu comecei a entender um pouquinho de constelação, eu saí muito do julgamento. E aí a vida vai ficando mais leve. A minha intenção é que as pessoas se despertem, que algo existe na vida dela que está se repetindo e elas não conseguem desvincular por si só, porque é algo muito grande. Faz parte das ancestralidades, faz parte do grande plano. Quando as coisas estão ainda na superfície do consciente, do sistema atual, é fácil. Mas quando as coisas estão interligadas aos ancestrais, nós estamos falando de algo que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu estava indo tão bem, Renata, de repente parece que veio uma corda e me puxou lá para trás. Essa corda que puxa nós lá atrás somos os nossos emaranhados. Por amor, nós começamos a olhar para onde houve uma dor que ninguém olhou, né? Então, as pessoas do sistema que procuram a cura, elas são os buscadores. E essas pessoas que têm a chance de transformar não somente a vida delas, porque quando eu me curo, eu curo não só a minha descendência, eu curo toda a minha ancestralidade, porque eu sou. Eu até coloquei hoje isso no meu stories. Eu sou o sonho dos meus ancestrais. Quando nós estamos aqui, todos os nossos ancestrais anseiam para o nosso sucesso. Anseiam para que nós possamos olhar algo que ninguém teve o cuidado de olhar. E aí? Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. E estar nesse lugar é um lugar de agradecimento e de gratidão, porque nós começamos a ver que tudo que nós fazemos para nós não fazemos somente para nós fazemos para todos do nosso sistema, inclusive para a humanidade. Então, quando eu falo da consciência, tem a consciência individual, tem a consciência coletiva e tem a consciência da grande alma. Então, quando nós curamos o nosso sistema, nós começamos a distribuir na Terra a cura para toda a humanidade. E aí a gente começa a buscar algo que não vai ser bom somente para mim, né? Vai ser bom para todo mundo. E aí, essa é a grande sacada. É a grande verdade que existe. Quando eu falo com vocês que existe somente o amor, é isso que o universo, podemos falar Deus também, escolhe e deseja para nós. Que nós começamos a nos curar para ser uma contribuição para a humanidade na ajuda de cura para todos. Não existe nada desconectado, né? E com a globalização econômica, nós começamos a perceber que o que o ser humano não sabia, né, da globalização, dessa verdade universal, existe de todas as épocas, de todos os tempos. Não tem como eu me ferir sem ferir o meu próximo. Não existe como muitas pessoas antes, né, quando a gente ouvia as coisas sobre a pandemia, tá lá na China, tá lá na China, tá lá na China. Gente, o negócio chegou aqui a toque de caixa. Então, quando nós estamos na Terra, não existe o fora, só existe o dentro. E quando nós entendemos que nós somos parte da grande família universal, nós entendemos
que quando nós procuramos mudar o nosso mundo, nós mudamos o mundo todo. Ai, meu olho enche d'água. Porque nós estamos a serviço de algo muito grande. Nós estamos a serviço da vontade do universo, da vontade do Criador. E aí vem aquela frase que eu acho maravilhosa de Jesus, né, que modelo e guia da humanidade é Jesus, porque ele foi o divisor, ele foi tão forte para a humanidade que ele dividiu até a época, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós não estamos falando de qualquer ser humano, nós estamos falando de Jesus. E aí vem aquela frase, quando Jesus fala: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? E muitas vezes nós não conseguimos conectar com essa energia. É ser Deus gigante para fazer muitas coisas. Quando eu faço algo por mim e pelos as pessoas que estão mais próximas de mim, e essas pessoas vão fazendo por alguém, isso é uma reação em cadeia, né? A gente só vai aumentando essa progressão, ela deixa de ser em escala menor e ela torna uma coisa muito grande, né? Que a gente fala na matemática em PG, né? Ela cresce demais. Então, o que eu faço pelos meus filhos, os meus filhos vão espalhando no mundo e o mundo torna um lugar melhor. E que lugar é esse que, independente da gente acreditar ou não, existem as ordens da ajuda? Para a gente ser boas pessoas, para ajudar nessa evolução do planeta Terra, da humanidade, nós devemos saber qual é o nosso lugar nesse universo de ajuda. Porque muitas vezes nós vamos apenas com a boa vontade, né? Mas a boa vontade somente não basta. Então, quando nós começamos a dar à medida que o outro solicita, foi o que eu falei com vocês, né? Quando me mandaram uma mensagem que tinha uma pessoa precisando da minha ajuda, eu falei: pode passar o meu WhatsApp para a pessoa. Eu estou à disposição e eu sempre estou à disposição. A pessoa me pede alguma coisa, se não der para fazer na hora, eu mando uma mensagem dando um retorno, que assim que eu tiver a possibilidade, eu estou entrando em contato, porque eu estou a serviço, eu me disponibilizei para isso. E aí, quando você se disponibiliza e a pessoa não te procura, na verdade, quem quer ser o ajudador que está fora da ordem é a pessoa que falou com você que tinha alguém precisando de ajuda, né? E aí, nesse lugar, se eu busco essa pessoa, eu começo a estar no lugar do pai dela e da mãe, porque pai e mãe que busca o filho para poder ser ajudado. E aí a gente sai do nosso lugar. E é sério, né? Quando a gente sai, a gente tumultua a nossa vida, né? A gente se embola. E aí outra parte muito importante dessa grande engrenagem é a gente olhar essa pessoa não somente como um caso isolado, né? A gente olhar como sistema. Quais são as minhas possibilidades como facilitadora em constelação e ajudar a pessoa somente com o que ela é. Se eu desconsiderar todas as circunstâncias, né, de consequências ou circunstâncias da própria vida dela, ou questões de hereditariedade do sistema, de ancestralidade, eu estou olhando ela por um foco muito reduzido, né? E quando eu tenho a possibilidade de olhar por toda essa gama de ancestralidade, eu tenho uma possibilidade muito maior do que aquela pessoa que olha somente o fato isolado, né? Porque muitas vezes, já falei com vocês, que a mente mente. E aí, a pessoa que fica só na questão de pegar a pessoa em loco, né? Como a gente fala em estudos, quando a gente pega essa pessoa em loco, eu tiro ela e examino só ela. Nós não somos assim, né? E quando nós entendemos as questões sistêmicas, nós entendemos que nós somos tudo que é para trás. Então, eu não sou somente a Renata, eu sou tudo o que os meus ancestrais foram ou deixaram de ser. E aí, quando qualquer facilitador teimar
em olhar essa pessoa em loco, tem uma grande facilidade de não conseguir ajudar, né? Tem uma grande possibilidade de falhar, de fracassar. Então, quando nós temos essa visão sistêmica, nós começamos a sair do mimimi. O que eu mais tenho feito ultimamente é fazer com que as pessoas despertem. Porque quando as pessoas às vezes procuram a gente, elas mesmas ficam falando, não, mas você não sabe isso, mas você... Não, mas não precisa eu saber muita coisa. Se você não está andando bem com o seu trabalho, com o seu relacionamento, ou com as coisas que são da rua, você já falou para mim que você tem alguma dificuldade com o seu pai ou com o masculino do sistema. Entende? Então, você não precisa me contar suas histórias. Né? Quando eu constelo as pessoas não ficam, eu não deixo as pessoas me contar histórias, né? Eu faço às vezes uma anamnese para a pessoa tomar consciência do sistema dela, mas na constelação eu nem lembro as situações que ela me descreveu, porque quanto menos eu souber, para mim é melhor. Porque aí eu não fico sabendo historinha da mente, porque a mente mente. E aí a pessoa, quando ela tenta, nesse trabalho de mente, né, ela fica contando história para o terapeuta. Só que as constelações não precisam de histórias. No posicionamento dos bonecos, o movimento da alma da pessoa descreve em qual situação que ela se encontra. Então a mente dela pode mentir, e aí de repente eu olho para ela e falo assim... Vê se é coerente para você eu falar, eu tive muita raiva de você. Porque muitas vezes, sentimentos primitivos, igual a raiva, né? A raiva é um dos primeiros sentimentos mesmo reativos. A gente esconde tanto quando nós sentimos ela em relação aos nossos pais, porque é vergonhoso, né? Os pais que nos deram vida, a gente fala que tem raiva, né? Nós escondemos tanto de nós que na hora da constelação eu relato para a pessoa. Vê se é coerente para você a frase que eu vou falar com você. Eu tive muita raiva. E aí a pessoa fala assim, que? Não, para mim não é coerente. E aí no desembolar aparece a raiva que essa pessoa tinha do pai por espancar a mãe. E a gente acha que não existe esse sentimento. Porque está tão escondido e é tão vergonhoso para nós que amamos tanto os nossos pais ter esse sentimento que nós escondemos. E isso que nos trava. É isso que nos limita a ser um pouquinho mais livre. É isso que nos limita a desvincular da dor e ir para o amor. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas é isso mesmo. E dana a chorar. Porque na verdade o sentimento que ela tinha em relação ao pai ou à mãe era um sentimento de raiva. E a mente dela contava história que ela estava certa. Então nas constelações não adianta contar historinhas. Nas constelações tudo que está submerso chega à superfície. É como se fosse aquele lago que ao trabalhar as constelações ele emerge algo que estava escondido. Né? É como se nós empurrássemos, né, aquelas bolas, sabe aquelas bolas bem pesadas assim que a gente utiliza em natação, em treinos, né, de natação, a gente empurra ela com muita força para baixo. Só que chega uma hora que seus braços já estão doendo, tá doendo muito, porque você tem que fazer muita força para segurar essas bolas embaixo da água. E aí você chega cansado e essa bola vai com mais força para cima. Assim estão os nossos sentimentos escondidos. Nós escondemos eles com tanta força que quando nós estamos cansados de sofrer, estamos cansados de não querer ver a nossa verdade da alma, eles voltam com mais força. E nessa hora nós somos capazes de sucumbir, porque nós não imaginávamos que essa força que nós depositamos em segurar esse sofrimento poderia nos sufocar e nos matar. Então, estar em consonância com o sistema, estar e dizer sim para tudo que foi da nossa vida e dizer sim para o que vê nas constelações é dizer sim
ao nosso destino. Então essa ordem, né, essa segunda ordem que fala da questão da gente dar na medida que o outro esteja receptivo a receber, ela é importantíssima, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas engulam por goela abaixo tudo que nós sabemos ou tomamos consciência porque foi bom para a nossa vida. Então estar nesse lugar é um lugar leve, de não querer que os outros sejam o que nós desejaríamos que ele fosse, e que o despertar depende de cada um, né? E aí a terceira ordem é eu estar como adulto nessa relação de cliente, ou vocês aí na casa de vocês, de ajudante para o ajudado, vocês estar como adulto, né? E ver o outro como adulto, porque quando vocês enxergam o cliente como uma criança, vocês vão querer fazer algo mirabolante para esse cliente, como se vocês fossem salvar. Então a mesma imagem de vocês estarem olhando o terapeuta ou facilitador como o pai de vocês, os pais de vocês, também faz com que o terapeuta possa, estando ao encontro do seu cliente, não enxergá-lo como um adulto, enxergá-lo ele como criança. E esse lugar é um lugar pesado, porque você acaba de fazer o trabalho que você se propôs a fazer, e você ainda vai e fica pensando no cliente em casa, aonde você vai, e o cliente manda mensagem o tempo todo, como se vocês criassem essa transferência e contra-transferência, porque vocês acabaram de fazer algo que vocês julgaram que ele não dava conta de fazer. Nossa, vou dar um exemplo, recebi um cliente que, nossa, eu vou ter que trabalhar muito nesse cliente, porque eu percebo que ele não dá conta, e ele não vai dar conta se eu não ajudar. O ajudante, né, nesse momento, ele está cavando a própria cova, porque as pessoas, quando nos procuram para qualquer tipo de trabalho, nós oferecemos o que nós temos para dar. Quando isso consome mais do que a sessão que você trabalhou e mais do que você tem para dar, você começa a perder saúde, principalmente, né? Nós observamos que as pessoas que só dão, elas ficam sem. Então, enxergar o cliente como um adulto faz parte dessa ordem, né? Dessa terceira ordem, porque faz com que vocês não se desgastem de tentar salvar o cliente que vocês acham que é uma criança. E quando vocês vão para uma sessão sabendo que aquele cliente, eles dão conta, porque eles também são adultos, né? Eu já falei várias vezes em vários atendimentos meus, vocês dão conta, porque vocês são maiores do que os filhos de vocês, né? Vocês não dão conta das coisas dos pais. E o que nós fazemos? Nós queremos dar conta das coisas dos nossos pais. E quando nós estamos no lugar de pais, nós queremos que os nossos filhos dêem conta. Inconsciente, tá, gente? Então, estar nesse lugar de adulto, vocês como ajudantes que vocês são e eu como facilitadora, faz com que eu comece a enxergar o outro como adulto. E aí eu dou o que eu tenho falado nessas ordens anteriores, o que a pessoa está pronta para receber, na medida que ela recebe, e também eu dou o que eu tenho. Eu não extrapolo meus limites, e com isso eu não perco saúde, porque muitas vezes nós vemos terapeutas esgotados, né? Nós vemos pessoas que trabalham com energia cansadas, né? E muitas pessoas me perguntam isso: Renata, você deve chegar ao final do dia esgotada. Eu não, gente. Eu não faço nada que não seja leve para mim, que seja bom para mim, né? Que como eu sou terapeuta em Axis, eu faço só o que é leve para mim. Eu entrego para o cliente o que ele me pagou para receber, o que ele trocou comigo. Mais do que isso, é pai e mãe que faz. Então, às vezes eu tenho atendimentos o dia inteiro e à noite eu chego em casa, tomo meu banho, vou viver minha vida normalmente. Eu não trago nada comigo.
e não deixo nada que é meu com o cliente. Eu apenas presto um serviço. E quando nós estamos a serviço, nós temos que saber o nosso lugar. É um lugar que deve ser leve, porque se o lugar estiver pesado para quem ajuda, igual vocês podem ajudar as pessoas que vocês conhecem, os familiares, se vocês estão ficando cansados, desgastados, vocês estão saindo de alguma ordem aí. Vocês estão fazendo algo que vocês não têm como ajudar. Ou então vocês estão dando sem a pessoa querer receber, né? Ou então vocês estão tratando essa pessoa como se elas não dessem conta. Então, eu fico num lugar muito tranquilo. Eu posso atender o dia inteiro constelação, o dia inteiro barras, que eu vou chegar na minha casa, né? Que agora eu já estou fazendo atendimentos presenciais. Vou chegar na minha casa como se eu estivesse voltando de uma festa, né? Então, estar nesse lugar, serviço tem que ser bom para todos, não somente para o cliente, né? Eu nunca marco, dificilmente eu marco 2 constelações para um dia, dificilmente, só quando a pessoa às vezes não tem jeito, aí eu marco 2 constelações para o mesmo dia, mas eu prefiro marcar uma por dia, porque nas constelações eu tenho que ter muita atenção, eu tenho que estar muito na presença. E pensar que a constelação pode demorar de 1h30 até 3h30, né, que já aconteceu, é eu estar ali 3h30 a serviço. Então eu não posso estar pela metade. Então eu tenho que estar na minha presença. Então isso me requer tempo, isso me requer energia. Então, para eu fazer o meu trabalho com qualidade, eu tenho que ter tempo, né? Eu não posso fazer a toque de caixa. Então, quando eu marco uma constelação, eu marco essa constelação com muito tempo sobrando, para eu não ter pressa, porque é o que eu falo com vocês. É como se por um momento divino fosse dada a oportunidade dessa pessoa ver algo que aliviaria a vida dela. E aí, por questões de segundos, volta, né? Então é projetado algo e de repente isso também volta. É muito rápido, né? Eu fiz uma constelação ontem que a pessoa estava com 65 anos e ela voltou aos 2 anos. Então ela voltou 63 anos em 3 horas. Como assim? É muito tempo de constelação, mas para quem faz não vê o tempo passar. Porque ela vê a vida dela passando na frente dela como se fosse imagens, uma projeção, como se ela visse tudo que foi ali, né? Através dos representantes que são os bonecos. Então essas imagens do inconsciente faz com que ela possa ter a possibilidade de curar onde ela ficou presa em algum momento. Então a 4ª ordem é a empatia, né? A empatia menos pessoal e mais sistêmica, que eu já falei com vocês, é enxergar esse cliente como um ser humano que faz parte de um sistema, né, de um clã familiar. E aí eu tenho mais chances de olhar as questões e dar uma boa solução. Se eu olhar ele isolado, eu terei poucas chances de fazer algo por ele, porque eu estarei excluindo a parte principal, que são os familiares que vieram antes, né? Então, nas constelações nós falamos de ancestralidade, por isso, porque nós somos a soma dos nossos ancestrais, né? Quando eu converso com mães que querem ver algo bom para os filhos, eu falo nesse momento que na hora que ela me procura algo para a filha dela ou para o filho, na verdade, ela está buscando algo para ela, só que incomoda no filho, né? Às vezes o julgamento com os nossos pais não incomodava tanta gente, porque a gente estava num lugar grande. E aí a gente fica numa zona de conforto ali, né? Que a gente fica só bombardeando nossos pais com as nossas críticas e julgamentos. Mas quando nós vemos nossos filhos fazendo a gente se irritar, saindo do lugar deles, fazendo com que nós não sejamos os pais, nós começamos a olhar para um lugar
que está a nossa possível cura. E a quinta ordem é o amor do jeito que ele é, sem querer fazer nada diferente e assumir a responsabilidade de fazer um trabalho com esse clã familiar. Então, gente, isso que eu queria falar com vocês sobre as ordens da ajuda, para vocês poderem terem consciência.